Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula do nosso curso de Direito Penal, parte geral, do início ao fim. Nessa aula, nós começaremos a falar da parte introdutória da teoria geral do crime. Então, a finalidade dessa aula aqui é fazer com que você entenda a teoria do crime de uma maneira descomplicada, de uma maneira fácil, de uma maneira mais palatável, para você realmente conseguir lembrar dessa matéria e utilizar quando eventualmente cair na sua prova. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. Fui aprovado em alguns concursos, reprovado em outros tantos, mas a verdade é que eu sou de fato um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo proporciona. O fato de você estudar, o fato de você se colocar nessa posição de aprendizado e de querer alcançar algo mais, alcançar algo que seja realmente consistente, que seja realmente significativo, igual é de fato um cargo público, é uma coisa que me encanta e isso por si só você já ganha de fato o meu respeito. Antes de nós começarmos efetivamente a aula, eu queria dar os parabéns para você que está assistindo, que está acompanhando esse curso, essas aulas do início, né, desde a primeira aula, tanto as aulas teóricas quanto as aulas de resolução de questão. Afinal de contas, se você está aqui, se você está se dispondo a aprender, se dispondo a revisar, que seja, significa que você está dando passos na direção do seu sonho. Eu falo que é muito comum a pessoa querer, de fato, ocupar um cargo público, sonhar em ocupar um cargo público. A pessoa vai para a cama, vai dormir sonhando em efetivamente ocupar um cargo público, mas a verdade é que poucos acordam cedo no dia seguinte dispostos a pagar efetivamente o preço. Então, se você está aqui, meus parabéns e agora, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Hoje é a aula de número 7, pessoal. Então, nós vimos toda a parte introdutória do direito penal, lei penal no espaço, lei penal no tempo, principalmente a parte principiológica, que vocês precisam, de fato, dar uma atenção muito grande. Se você não assistiu a aula sobre princípios, eu sugiro que você pause esse vídeo, volta lá e realmente assista as aulas, porque vai fazer, de fato, toda a diferença. A parte principiológica, além de ser muito cobrada de forma direta nos concursos, nas provas de concurso público, com essa parte, com esse ponto da matéria, você consegue resolver muitas questões que eventualmente não tratam especificamente de princípios, mas pela sua base principiológica você consegue resolver. Então, nós passamos toda aquela parte introdutória e vamos começar agora, de fato, a teoria do crime. E eu optei por dividir a parte introdutória de teoria do crime em duas aulas. A aula dessa semana e a aula da próxima semana serão partes referentes à introdução da teoria do crime, tá certo? Então, vamos já dar início à nossa aula. E para a gente começar inicialmente a falar da teoria do crime, a gente tem que definir o que de fato se entende por crime, contravenção, infração penal, tá? Então, quando a gente começa a analisar o que que é uma infração penal, nós podemos fazê-lo de três formas, por meio de três aspectos: o aspecto formal, o aspecto material e o aspecto analítico, tá? Então, o aspecto formal, infração penal, vai ser tudo aquilo que o Código Penal efetivamente falar que é infração penal. Então vejam vocês que tudo aquilo que tiver no Código Penal descrito como crime, tendo lá o preceito primário, a conduta que é vedada, a conduta que é proibida, e o preceito secundário, que é a aplicação da pena, né, a previsão de uma sanção penal para aquele caso. Então, aí, de fato, aquela conduta é considerada como crime. Está no Código Penal, é considerado crime pelo aspecto formal. Já pelo aspecto material, pessoal, você tem que analisar aquelas condutas que efetivamente trazem uma lesão ou uma ameaça de lesão a bens jurídicos relevantes. E claro que aqui a gente vai fazer um paralelo com o que nós vimos na nossa aula sobre princípios, daquele ponto sobre a intervenção mínima, né? O direito penal como última ratio, o direito penal analisado sob o viés da subsidiariedade e da fragmentariedade. E o que que são o que que é isso, pessoal? É quando você analisa o direito penal da seguinte forma: olha, o direito penal ele vai proteger apenas aqueles bens jurídicos efetivamente caros àquela sociedade. Você não vai proteger toda e qualquer coisa, você não vai proibir toda e qualquer conduta pelo direito penal. Aqueles bens jurídicos que efetivamente não merecem a proteção do direito penal, eles podem, por exemplo, serem protegidos pelo direito civil, pelo direito administrativo, enfim, por outros ramos do direito.
Essa é a ideia de fragmentariedade. E a subsidiariedade se dá quando você só utiliza o direito penal quando todos os outros ramos do direito foram ineficazes para coibir aquela conduta, para proteger aquele determinado bem. Então percebam que a infração penal, quando a gente analisa sobre o aspecto material, há uma íntima ligação com a parte principiológica, com o princípio da intervenção mínima, o princípio da subsidiariedade, o princípio da fragmentariedade, tá certo? E claro, subsidiariedade e fragmentariedade, a gente classificou como subprincípios ou corolários do princípio da intervenção mínima. Mas fato é que você deve fazer essa correlação. Agora, o último aspecto é o aspecto analítico. E sob o aspecto analítico, nós vamos analisar o crime por três substratos, em três momentos distintos: fato típico, ilícito e culpável. Então vamos analisar a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Por óbvio, nós sabemos que existem basicamente duas teorias, né? Aquela que, na verdade, existem mais teorias, mas as duas que são mais discutidas e mais trazidas no âmbito dos concursos públicos são as teorias bipartida e a teoria tripartida. Para a teoria bipartida, infração penal, né, crime, seria aquilo que é considerado um fato típico e ilícito. Ao passo que, para a teoria tripartida, o crime seria aquilo que é considerado fato típico, ilícito e culpável. E nós sabemos que no Brasil, pelo menos no nosso ordenamento, a maioria da doutrina e da jurisprudência defende a adoção da teoria tripartida, que é aquela que considera o crime como um fato típico, ilícito e culpável. E claro, vamos analisar aqui, vamos falar não crime, né? Vamos falar infração penal. E por que que nós vamos falar infração penal? Justamente porque agora a gente vai diferenciar infração penal, crime, delito e contravenção. A partir desse momento, vocês vão entender infração penal como gênero, do qual são espécies crime, que tem como sinônimo delito. Então percebam que crime e delito nós entendemos como sinônimo. E a outra espécie, contravenção. Como vocês podem ver aqui no próprio material, infração penal é gênero, enquanto que crime, entendido como sinônimo de delito, crime e contravenção são espécies, tá? E aí fica a primeira indagação. Olha, mas eh, qual é a diferenciação? O que faz o legislador taxar algo como crime ou como contravenção? Porque nós sabemos, né, que os crimes estão previstos lá no Código Penal e nas leis penais especiais. Código Penal na parte especial e, eventualmente, as leis penais, as leis esparsas. Ao passo que as contravenções estão previstas na Lei de Contravenções Penais, tá certo? E aí fica essa indagação, mas qual que é o fator distintivo para você considerar algo como crime ou algo como contravenção? Nós precisamos pensar inicialmente que existe basicamente dois fatores distintivos nesse caso, que é quando você considera uma coisa ontologicamente ou axiologicamente. E o que que é ontologicamente? Ontológico, né? É quando você analisa a essência daquele instituto, a essência daquilo que você está analisando. Então, eventualmente, uma coisa pode se distinguir da outra, porque realmente elas são coisas diferentes, elas são institutos diferentes, a sua essência é diferente, por assim dizer. Ao passo que quando você faz uma distinção meramente axiológica ou valorativa, o próprio nome já diz, você valora uma coisa ou outra de forma diferente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a distinção entre crime e contravenção se dá basicamente por uma distinção axiológica, valorativa. É o legislador, então, que vai falar que tal conduta é entendida como crime, tal conduta é classificada como contravenção. Não há, por assim dizer, um elemento específico que qualifica tal fato como crime, ou um elemento específico que qualifica tal fato como contravenção. É uma mera opção legislativa, tá certo? Então, quando o legislador prevê uma determinada conduta lá na lei de contravenções, e aí tem todos os institutos como consequência daquela previsão, ele entende aquela conduta como contravenção e está tudo bem. Ao passo que se ele quer
classifica algo como crime, né, ele prevê ali as consequências que são distintas da contravenção e também tá tudo bem, beleza? Então quero que vocês fiquem primeiro com essa distinção entre, crime e contravenção, tá? E aí, claro, nós precisamos estudar os outros aspectos distintivos entre crime e contravenção. E, mais uma vez, não se trata de um aspecto ontológico, uma diferenciação quanto à natureza, quanto à essência, né? Mas sim uma diferença meramente axiológica, valorativa, porque foi uma opção legislativa, tá certo? Então, a primeira diferença que eu quero que vocês entendam é com relação à pena privativa de liberdade imposta. E essa, de fato, pessoal, é aquela primeira diferença que vocês precisam apontar, eventualmente, quando forem indagados sobre essa diferença, seja numa prova objetiva, seja numa prova dissertativa, ou mesmo numa prova oral, tá? Então, quando a gente fala de crime, a gente tem que o crime pode ter previsão, né? Pode ter como prevista uma pena de reclusão ou de detenção mais a multa. E a multa aqui é aplicada isoladamente, cumulativamente ou alternativamente, tá? Ao passo que a contravenção, você pode ter a previsão apenas de prisão simples e multa, seja cumulativa ou isoladamente, da mesma forma. E aí eu trago para vocês o artigo 6º da Lei de Contravenção Penal, que vai determinar justamente isso. Olha, a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Pessoal, fiquem bastante atentos aqui a essa distinção. A ideia é você pensar que a prisão simples, ela é uma espécie de pena privativa de liberdade, porém sem aquele rigor penitenciário. O próprio dispositivo legal traz nessa distinção, sem esse rigor penitenciário. Ao passo que, aí o artigo 33 do Código Penal prevê o seguinte: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então, o que vocês precisam ficar atentos aqui, pessoal? Olha, na pena de prisão simples, não pode haver, em qualquer hipótese, a fixação de regime fechado, apenas regime semiaberto ou aberto e sem rigor penitenciário. O próprio dispositivo penal traz essa previsão. Ao passo que as penas de reclusão e detenção, que são aquelas possíveis de serem aplicadas ao crime, elas se diferenciam da prisão simples porque ambas admitem o regime fechado. Mas qual que é a diferença entre a reclusão e a detenção? Para a reclusão, o regime inicialmente fixado no momento da aplicação da pena, da sentença propriamente dita, pode ser, de fato, o regime fechado, ou semiaberto ou aberto, a depender da quantidade de pena e as outras circunstâncias que nós vamos eventualmente estudar. Já a pena de detenção, inicialmente o juiz pode prever apenas o regime semiaberto ou regime aberto. Mas, professor, o senhor não falou que realmente pode ter o regime fechado também para detenção? Pode, na hipótese, por exemplo, de haver uma regressão de regime. E quando isso poderia acontecer? Se aquele indivíduo que está cumprindo pena de detenção pelo regime semiaberto comete uma falta grave, aí ele vai para o regime fechado. Há uma regressão de regime, tá certo? O que de forma alguma pode acontecer, por exemplo, na prisão simples. Então fiquem bastante atentos a essa particularidade da distinção entre contravenção e crime, tá certo? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Outro ponto distintivo, quanto à espécie de ação penal. Essa é muito interessante, pessoal. Por quê? A contravenção, como regra, a ação penal ela é pública incondicionada. Jurisprudência e doutrina já afirmaram isso inúmeras vezes. Agora, o crime pode ter como regra a ação é penal pública incondicionada, mas pode haver casos de ação penal pública condicionada ou mesmo de ação penal privada. Ah, professor, mas quando nós vamos saber se aquele crime é de ação penal pública incondicionada ou condicionada? Olha, simples. Se o tipo penal
ou outros dispositivos que fazem referência àquele tipo, eles não preverem determinado tipo de ação penal, a ação penal vai ser pública e incondicionada. Então não há previsão, cai na regra geral, pública e incondicionada. Agora, se no dispositivo, direto daquele crime ou, por exemplo, lá, disposições gerais a respeito dos crimes patrimoniais ou dos crimes contra a honra, o que acontece, por exemplo, houver a previsão de ação penal condicionada ou mesmo ação penal privada, aí aquele crime vai ser de ação penal privada, ação penal pública condicionada ou eventualmente ação privada. Mas não houve qualquer menção expressa, cai na regra geral, ação penal pública incondicionada. E aí a dúvida que surge, né, que houve discussão já a respeito disso, é o seguinte: olha, vamos pegar, por exemplo, a contravenção penal de vias de fato e comparar com o crime de lesão corporal. Por que que a gente vai fazer isso? Olha, a lesão corporal é aquela conduta daquele indivíduo que ofende a integridade física de alguém, né, e traz ali algum prejuízo físico para a pessoa. Já vias de fato, ocorre também a agressão à integridade física, por assim dizer, da pessoa. Mas não há uma lesão, por assim dizer, não ocorre uma lesão. É, por exemplo, um puxão de cabelo, um empurrão. Isso é qualificado, pelo menos em regra, como contravenção penal de vias de fato. Ao passo que quando você dá um soco e causa uma lesão em alguém, por exemplo, isso se enquadraria numa lesão corporal. E por que que a gente fala desse exemplo, da via de fato, da contravenção de vias de fato e do crime de lesão corporal? Nós sabemos que a Lei 9.099 trouxe uma alteração quanto ao tipo de ação penal do crime de lesão corporal. Inicialmente, era pública e incondicionada e passou as lesões corporais leves e culposas passaram a ser de ação penal pública condicionada. Então, aquele indivíduo que tem a sua integridade ofendida pelo autor, para ele ver aquele autor processado, né, perseguido, punido, ele precisa bater as portas do judiciário, bater as portas do delegado, por exemplo, e representar contra aquele indivíduo. Afinal de contas, a ação penal é pública, condicionada à representação. Já a vias de fato, a contravenção de vias de fato, ela é pública e incondicionada. Então, alguns apontam, inclusive, uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Não é razoável, não é proporcional você eh, taxar, você considerar aquela ação penal para o crime de lesão corporal como pública condicionada e para a contravenção de vias de fato, como pública incondicionada. Isso não seria razoável, isso não seria proporcional. Mas a verdade é que não há, menção, pelo menos expressa, quanto à possibilidade de ação penal pública condicionada da contravenção de vias de fato, e a jurisprudência e a doutrina, pelo menos majoritária, já sedimentou o entendimento de que ainda assim se consideram as contravenções como ação penal pública incondicionada, beleza? Mas vocês precisam saber dessa distinção, dessa discussão, até mesmo porque se eventualmente vier cobrado numa prova objetiva, você vai marcar ali de plano que as ações penais são públicas incondicionadas para as contravenções. Mas se vier numa prova subjetiva, numa prova dissertativa ou mesmo numa prova oral, você precisa demonstrar esse conhecimento, inclusive fazendo essa comparação entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato, beleza? Então vamos continuando aqui. Outro fator distintivo é quanto à tentativa. Quanto à tentativa, nós precisamos ficar atentos que o crime admite tentativa, normal, né? E você vai ser punido com uma causa de diminuição de pena. E o que é a tentativa? A tentativa é quando o agente não consuma, não consegue consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade dele. Ou seja, ele queria continuar a cometer o crime, mas não pôde. Essa é a tentativa. Já na contravenção, não há previsão de tentativa, não se admite a punição da tentativa, ainda que num plano fático você pudesse considerar que alguém tentou, cometer determinada contravenção, mas a verdade é que não há uma punição, por assim dizer, da tentativa de contravenção penal, beleza? Outro fator distintivo quanto à extraterritorialidade. Nós já estudamos, inclusive, nas nossas aulas passadas, convido vocês, caso não tenham assistido essas aulas,
a pausar esse vídeo, dar uma olhadinha lá naquela parte que fala sobre extraterritorialidade, que é um assunto realmente, de fato, muito cobrado nas provas de concurso. E nós já vimos lá as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. E o que que é, em linhas gerais, esta extraterritorialidade? É a possibilidade de se aplicar a lei brasileira a fatos que aconteceram, que ocorreram no estrangeiro, em outro país, em território estrangeiro, por exemplo, tá certo? Então, a diferença é que os crimes admitem essa possibilidade de extraterritorialidade, ao passo que as contravenções não se admite. Então, se aquele indivíduo ele comete no exterior, em país estrangeiro, um fato, né, uma conduta que é prevista como contravenção penal aqui no Brasil, ele não será punido, pelo menos não pela lei brasileira, tá certo? Vamos seguindo aqui, outro fator distintivo quanto à competência para processar e julgar. Os crimes, pessoal, a competência ela a competência é disciplinada pela própria Constituição. Então a Constituição Federal, ela disciplina aqueles crimes que são da competência da Justiça Federal, ali no artigo 109 da Constituição, e residualmente, aquilo que não for da Justiça Federal vai ser de competência da Justiça Estadual. Já as contravenções penais, pessoal, em regra, elas não podem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal. Então acaba que toda e qualquer contravenção vai ser, processada e julgada pela Justiça Estadual. E qual que é a única exceção? A única exceção é nos casos de prerrogativa de foro. Quando o autor de uma determinada contravenção, ele possui um foro por prerrogativa de função, aí então pode acontecer daquela contravenção ser julgada pelo tribunal que deve julgar aquele indivíduo. Por exemplo, se é um parlamentar federal, seria o STF, por exemplo. Beleza? Outro fator, quanto ao limite das penas. Pessoal, fiquem bastante atentos. Houve uma mudança legislativa, já tem algum tempinho, mas se você ainda não teve contato com essa mudança, você precisa ficar atento e, se já teve, você precisa relembrar. Que é o quê? O limite máximo de pena, que antes era de 30 anos, passou agora a ser de 40 anos. E essa previsão está lá no artigo 75 do Código Penal. Ao passo que as contravenções penais, o limite máximo de pena privativa de liberdade, que é de prisão simples, é de 5 anos. Tá? Então fica essa distinção. Para crime, nós temos o limite máximo de 40 anos. Para contravenção penal, limite máximo de 5 anos, artigo 10 da Lei de Contravenções Penais. Outro ponto distintivo quanto ao período de prova no sursi. O sursi, pessoal, nós veremos mais à frente no nosso curso, que é a possibilidade de suspensão condicional da pena. É uma medida de política criminal em que o indivíduo que faz jus a esse benefício, ele tem a sua pena suspensa por um determinado período, que é chamado período de prova, para então ele cumprindo as condições, cumprindo ali os requisitos para aquela suspensão, ao final, se ele não houver cometido nenhum crime, não houver ali cometido, não tiver acontecido nenhuma hipótese de revogação do sursi, seja revogação obrigatória, seja revogação facultativa, ao final ele tem ali a sua pena, tem a sua punibilidade extinta, tá? Mas a diferença é que nos crimes, em regra, a suspensão se dá por 2 a 4 anos. Excepcionalmente, no sursi humanitário, que é aquele previsto para pessoa com uma condição muito debilitante de saúde, ou mesmo para os maiores de 70 anos, aí a suspensão vai ser por 4 a 6. Então, 2 a 4, regra geral, 4 a 6 para o sursi humanitário, já para as contravenções a suspensão é de 1 a 3 anos, beleza? É outra distinção que vocês precisam também ficar atentos, tá? As duas últimas distinções, quanto ao cabimento de preventiva ou temporária, o crime, de fato, admite a possibilidade, né, de você ter uma decretação de uma prisão preventiva ou de uma prisão temporária, a depender daqueles requisitos, do artigo 313 e seguintes do Código de Processo Penal, ou artigo 1º, inciso 3º da Lei de Prisão Temporária, que é a 7.960. E fiquem atentos, por quê, pessoal? Na Lei de Prisão Temporária, nós veremos mais à frente também, ocorre o seguinte, olha, existe um rol de crimes em que se admite a possibilidade de prisão temporária. Se o crime que você está analisando não tiver naquele rol, não cabe prisão temporária. Pode eventualmente caber uma prisão preventiva. O que eu quero que vocês tenham em mente, pelo menos nesse primeiro momento, da distinção entre prisão temporária e prisão preventiva,
é que a prisão temporária ela serve unicamente à investigação, ao momento anterior ao processo. Então, enquanto o delegado está investigando ali, às vezes se faz necessário uma prisão para fins de investigação. Ao contrário da prisão preventiva, que tem ali seus pressupostos, requisitos e fundamentos diferentes, previstos no Código de Processo Penal, que aí pode haver a decretação da preventiva, seja em sede de inquérito policial, seja em sede até mesmo de processo, tá certo? Em sede processual. Outro ponto distintivo quanto à ignorância ou errada compreensão da lei. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque no crime, nós temos que a ignorância, né, a ignorância ou a compreensão errada da lei, ela é inexcusável. Você não pode se valer dessa ignorância, afirmar que não sabia que aquela determinada conduta era crime, para não se ver processado. O que pode acontecer é essa ignorância da lei servir como uma atenuante de pena. E claro, obedecidos ali os parâmetros, principalmente doutrinários, para você reconhecer essa atenuante. Já a contravenção, quando excusável, né, essa ignorância ou errada compreensão da lei, quando excusável, quando eh puder realmente, de fato, acontecer, né, for possível reconhecer essa ignorância ou falsa compreensão, a pena pode, inclusive, deixar de ser aplicada. Então, na contravenção, a pena pode chegar a ser, a deixar de ser aplicada, ao passo que no crime, essa errada compreensão da lei ou ignorância pode servir, no máximo, como uma atenuante, mas jamais como causa de exclusão de pena, beleza? E aí, pessoal, nós passamos agora ao estudo dos sujeitos do crime. E é um tema realmente que vocês precisam ficar atentos, principalmente quando a gente estuda sujeito ativo. Por isso que eu optei por dividir nessa primeira aula a parte introdutória de teoria geral do crime, e nós vamos estudar, pelo menos nessa aula, até sujeito ativo. Vamos estudar na aula seguinte o sujeito passivo e as várias classificações de crime, que isso sim tem uma incidência massiva nas provas de concurso. Tá certo? Então vamos seguindo aqui agora no estudo dos sujeitos do crime. Sujeito do crime. O primeiro deles, sujeito ativo. Sujeito ativo, o próprio nome já nos remete àquela pessoa que pratica a infração penal. É o autor da infração penal, aquela pessoa que pratica aquela conduta que é prevista como infração penal. E entendemos aqui, claro, infração penal como gênero, dos quais são espécies crime ou delito e contravenção, beleza? E aí, pessoal, a primeira indagação que se faz é se a pessoa jurídica pode ser autora de um crime. Antes de até passar para essa próxima indagação, eu quero ler com vocês o artigo 225, desculpa, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ela fala o seguinte: o primeiro, o caput 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E esse, pessoal, é um artigo que vocês têm que saber realmente de cor, naquela parte que você estuda na Constituição sobre crimes sobre meio ambiente, crimes contra o meio ambiente, enfim. Então vamos lá. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, vejam vocês que é um bem de uso comum do povo, em que há uma obrigação constitucional de proteção, tanto pela coletividade quanto pelo poder público. E aí vem o parágrafo 3º e traz a seguinte redação: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Pessoal, houve quem defendesse que, pela redação legal desse dispositivo, uma interpretação meramente literal desse dispositivo, estava falando o seguinte: olha, o meio ambiente deve ser protegido. Se for cometido por pessoa física, pode haver, eh, pode haver sanções penais. Se for cometido por pessoa jurídica,
pode haver sanções administrativas. Então havia uma corrente que defendia a possibilidade de aplicação às pessoas jurídicas apenas de penas administrativas e não sanções penais, porque afirmavam eles que a própria teoria do crime, ela é direcionada, ela é feita de forma a abarcar apenas a conduta humana, porque aí analisamos culpabilidade, e aí quando fala-se em culpabilidade, a gente fala sobre imputabilidade, sobre, exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude, são todos institutos da teoria do crime que direcionam a sua aplicação apenas às pessoas físicas, né, apenas à conduta humana. Havia quem entendesse dessa forma. E havia também aqueles que entendiam que não, que por essa redação legal, se você interpretá-la, você está prevendo expressamente que, tem essa possibilidade de aplicação de sanção penal ou administrativa, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. O fato da teoria do crime inicialmente ser direcionada, ter sido feita para a conduta humana propriamente dita, isso por si só não impede uma adequação dessa própria teoria para poder, abarcar também as condutas praticadas por pessoas jurídicas, né. E aí, então, havia essa defesa de que também era possível a aplicação de sanções penais às pessoas jurídicas, o que deveria, haver, de fato, era apenas uma adequação, porque determinadas penas, determinadas sanções penais, você poderia aplicar a uma pessoa física, por exemplo, uma privação de liberdade, ao passo que outras, sanções penais, como, por exemplo, a pena privativa de liberdade, você não aplicaria, por óbvio, a uma pessoa jurídica, você não consegue mandar uma pessoa jurídica para a prisão, né. Mas existem outras espécies de pena que você poderia aplicar. Por exemplo, uma pena de multa, uma pena de prestação pecuniária, uma pena de perda de bens-valores, né. Então você precisaria meramente fazer essa adequação. E aí pensou-se, né, enfim, jurisprudência caminhou, jurisprudência e doutrina, enfim, e chegaram ao consenso da possibilidade, sim, de fato, da pessoa jurídica cometer crimes, ser autora de crimes e eventualmente sofrer uma sanção penal. Até aí tudo bem. Aí num primeiro momento, chegou-se, à formulação da teoria da dupla imputação. E o que que é essa teoria da dupla imputação? Os defensores dessa teoria falavam o seguinte: "Olha, tudo bem, você pode até punir penalmente uma pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica por si só, ela não pratica uma ação no mundo dos fatos. Você precisa, de fato, da existência de pessoas por trás dela, para efetivamente praticarem aquela ação e aí, eh eh eh, cometerem aquele crime, né, mesmo que seja em nome da pessoa jurídica, por exemplo, né. Então, justamente por essa dinâmica, por esse fato, você só pode punir a pessoa jurídica quando efetivamente você identificou e puniu também a pessoa física. É por isso que se falava em teoria da dupla imputação. Nós sabemos, pessoal, que essa teoria ela já caiu por terra. Tanto o STF quanto o STJ já são pacíficos em admitir a possibilidade de se punir apenas a pessoa jurídica, independente da punição ou não da pessoa física que estava por trás daquela conduta. Porque muitas vezes o que acontecia era o seguinte: se identificava aquela conduta, se identificava aquele prejuízo, aquele crime cometido por determinada pessoa jurídica ou em nome daquela pessoa jurídica, mas não se conseguia distinguir de fato, né, aquele indivíduo, aquela pessoa física que estava por trás daquela ação. E aí, se você não podia punir a pessoa física, você não podia punir a pessoa jurídica, e aí era uma impunidade generalizada, por assim dizer. Então, esse entendimento da teoria da dupla imputação, ele foi vencido, né, ele foi superado tanto pelo STJ quanto pelo STF. E já vou adiantar aqui para vocês, pessoal, um ponto de curiosidade, né, uma observação aqui quanto a esses crimes, e fazendo aqui uma ligação com o direito processual penal, que é o seguinte: olha, um dos princípios para você oferecer uma denúncia contra alguém, você deve oferecer uma denúncia bem, sistematizada, bem feita, no sentido de você
apontar a conduta daquela pessoa, o que ela fez, quando fez, como foi feito, o que que ela utilizou. Por quê? A ideia é você detalhar o máximo possível aquela conduta, porque somente assim aquele acusado, aquele réu, poderá efetivamente se defender. Então, é como se fosse um próprio corolário do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório da ampla defesa. Aquele indivíduo ele só consegue se defender se contra si tiver uma denúncia que seja ali detalhada. O próprio artigo, se eu não me engano, 44 ou 40 do Código de Processo Penal, prevê essa necessidade de você detalhar aquelas condutas que foram efetivamente praticadas. Então, se uma conduta, um crime, foi praticado por 4 pessoas em coautoria, por exemplo, você, membro do Ministério Público, ao oferecer a denúncia, você tem que detalhar e distinguir a ação, os atos, né, os atos praticados por cada um deles. Olha, foi um roubo, fulano de tal forneceu a arma para aquele roubo, o outro permaneceu no carro esperando os outros saírem, o outro foi responsável por entrar e o outro foi responsável por render as vítimas, enfim, você vai distinguir a conduta praticada por cada um deles. Essa é a regra. E quando isso não é cumprido, quando o promotor, por exemplo, oferece uma denúncia muito genérica, né, que não há ali uma descrição pormenorizada dos fatos, isso a doutrina deu o nome de criptoimputação, né, que seria quando você não detalha aquela conduta, não detalha aqueles atos praticados pelo agente, o que dificulta até mesmo o exercício da ampla defesa por parte daquele réu. Tá? E o que, que eu quero dizer com isso tudo? É que, nesses casos, pessoal, de crimes cometidos por pessoas jurídicas, o STJ, principalmente, tem flexibilizado essa necessidade de você individualizar toda e qualquer conduta quando envolve. Quando envolve mais pessoas na prática de determinado crime. Porque muitas vezes, no momento inicial da ação penal, você não vai conseguir pormenorizar aquelas condutas. Então, ocorre, de certa forma, uma flexibilização, tá certo? Mas só nesse contexto de crimes cometidos por pessoas jurídicas, envolvendo pessoas jurídicas e físicas, né, no caso, mas em regra deve haver essa individualização correta, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos seguindo aqui. Quando a gente estuda, de fato, o sujeito ativo, nós temos que ficar atentos a esses 3 institutos, do crime próprio, crime comum, crime próprio e crime de mão própria, que dizem respeito ao sujeito ativo. O crime comum, pessoal, é aquele que pode ser praticado por toda e qualquer pessoa, por todo e qualquer agente. Não se exige nenhuma qualidade especial do agente. Pensem vocês, por exemplo, o crime de homicídio. O crime de homicídio qualquer um pode praticar. E eu falo, pessoal, eu costumo brincar, principalmente na delegacia, com a seguinte questão: nós aqui, vamos pensar em nós, que somos pessoas esclarecidas, estudantes, principalmente estudante para concurso, né? Que o concurseiro ele não quer se ver envolvido em nenhuma espécie de crime ou contravenção, afinal de contas, ele morre de medo da investigação social. E a verdade, pessoal, é que muito dificilmente qualquer um de nós aqui que estamos assistindo essas aulas, vamos cometer crimes, por exemplo, como um tráfico de drogas, um roubo, um furto, um estelionato. Por quê? Porque a gente tem uma consciência, a gente tem um discernimento do que é certo, do que é errado, enfim, e sem entrar em todos os outros aspectos criminógenos, né, por assim dizer, ali da criminologia. Agora, um crime que está todo mundo sujeito a cometer é o crime de homicídio. Então, eu quero que vocês fiquem com essa ideia, por quê? Porque aí você vai fazer a associação de que o homicídio é um exemplo de crime comum. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Pessoal, a verdade é que para você cometer o crime de homicídio, basta um estalo, assim, aquela perda de consciência, de senso de realidade, seja por uma fúria, seja por algo que fizeram com algum parente, enfim, alguma coisa nesse sentido, que você pode eventualmente cometer. Então é o único crime que a gente está, que estamos todos sujeitos a cometer. Claro que Deus nos guarde disso, né? Claro. Agora, por outro lado, crime próprio, pessoal, o tipo penal exige uma qualidade ou condição especial do agente. E o exemplo clássico é o crime de peculato. O peculato é aquele crime praticado por funcionário público. Então, eventualmente, se você não é funcionário público e pratica uma conduta
é prevista ali como peculato, você pode, por exemplo, ser qualificado no crime de furto. Se você lá vai até uma repartição pública e você pega um determinado bem que está lá e você não é funcionário público, por exemplo, você responde pelo crime de furto. Ao passo que o funcionário público, se ele comete ele faz essa mesma conduta, se valendo ali da sua qualidade de funcionário público, aí nesse caso ele vai cometer o crime de peculato, né. E só para a gente fazer uma revisão, né, mencionar aulas passadas, nós vimos que o crime de peculato, por exemplo, é um exemplo clássico de norma penal em branco, em sentido amplo, né. Por quê? Porque a necessidade de um preenchimento do que é funcionário público, e isso se dá pelo próprio Código de Processo Penal, ali no artigo 327, tá certo? E por fim, pessoal, o crime de malprópria é aquele que, além da condição especial, o crime só pode ser praticado pelo agente, só pode ser praticado por ele. E o exemplo clássico que a doutrina traz é o crime de falso testemunho. O crime de falso testemunho só pode ser cometido pela testemunha, por assim dizer. Então é um crime que exige essa condição especial do agente. E mais do que isso, além de só poder ser praticado pela testemunha, ela é quem deve praticar aquela conduta. Não pode ser praticada por um outro. Você não pode, por exemplo, prestar um depoimento por procuração, por exemplo, né. O depoimento é um ato personalíssimo. Então, somente você ali vai poder praticar aquela conduta e eventualmente cometer esse tipo de crime. Claro que eu sei que existe uma corrente que fala sobre a possibilidade de coautoria do crime de falso testemunho, naquele exemplo do advogado e da testemunha, mas isso nós vamos ver mais à frente, só quero que vocês fiquem atentos a isso e, se quiserem, deem uma procurada nisso aí, que é um tema bastante interessante, mas nós vamos ver com mais detalhes mais à frente, beleza? E aqui, só a título de curiosidade, o artigo 342 do Código Penal, que prevê o crime de falso testemunho, tá certo? Pessoal, nós chegamos então ao final da nossa sétima aula. Como eu já adiantei a vocês, nós vamos dividir essa parte introdutória em duas aulas. Na próxima aula, nós vamos ver sujeito passivo, vamos ver também a classificação doutrinária dos crimes, que é uma aula fantástica, uma aula muito interessante e muito importante, porque cai sempre, sempre, sempre em concurso público. E aí, na outra aula, na aula seguinte, nós vamos entrar já em fato típico, e aí é onde o bicho começa a pegar mesmo, né, pessoal? Que a gente começa a ver todas as teorias envolvendo conduta, as teorias envolvendo fato típico, vamos ver bastante ali sobre tipicidade, e aí fica bastante interessante o estudo do direito penal, principalmente essa parte geral, tá certo? Pessoal, então agradeço demais a atenção de vocês. Repito novamente, se você está aqui se dispondo, a aprender, a revisar, a assistir às aulas, a aproveitar esse material gratuito. Eu falo, pessoal, a gente tem, conteúdos em excesso na internet, e muitos conteúdos desses são bons, basta você saber procurar. Eventualmente, se você não se identificou com a forma como eu explico, com a forma como eu exponho esse conteúdo, claro, vocês podem procurar outras pessoas, outros professores, e que vão realmente trazer o direito penal de uma forma que seja mais empática a você, que você se identifique melhor. Eu falo muito, pessoal, não existe uma diferença tão grande entre professores, por assim dizer. Porque a matéria ela não foge muito daquilo, e principalmente, quando você está estudando para concurso público. Se você está estudando, por exemplo, uma especialização, pô, aí pode fazer muita diferença um professor ou outro, né. Mas para o ramo do concurso público, especificamente, a gente não está ali, investigando a fundo aquelas matérias. Então, não difere muito as aulas da forma como elas são dadas, né, o conteúdo especificamente. O que difere é a forma como você explica, é a forma como você fala, e nada mais natural, né, da natureza humana você se identificar com uma pessoa, se identificar mais com outras, você gostar mais de uma, seu amigo gostar mais de outra. Isso é a coisa mais natural, do mundo. Eu espero que a forma como eu explico, a forma como eu trago, seja uma forma didática e que, de fato, traga algum benefício para você. Afinal de contas, esse é o meu maior intuito, que é trazer o direito penal, pelo menos a parte geral, de uma forma mais descomplicada, de uma forma mais acessível a vocês, tá certo? A única coisa que eu peço em troca é que você, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você, se gostou, ative as notificações, deixe o like nesse vídeo, não perca nenhum conteúdo que nós vemos,
nós temos colocado aqui no canal. Às segundas-feiras nós colocamos as aulas teóricas, às sextas-feiras as aulas de resolução de exercício, e no meio da semana, em regra, nós colocamos outros vídeos relacionados à organização, planejamento, estudo, e agora eu me aventuro também nos vídeos relacionados à corrida, que é um esporte que eu gosto bastante, eu faço muita relação do esporte, principalmente esses esportes de endurance, com o estudo para concurso público, tá certo? Então, deixo aqui meu convite, se você gostou, mande para algum colega, mande para o colega de faculdade, colega de cursinho, a pessoa que você sabe que está estudando e que às vezes precisa que esse conteúdo chegue até ela. É uma forma de você me ajudar e da gente difundir esse conteúdo, claro, se fizer sentido para você, tá certo? Então, agradeço demais a atenção, aguardo vocês na nossa próxima aula e até lá. Tchau, tchau.